Deus, a paz de São Jesus, louvado seja o Senhor. Estamos aqui hoje para mais uma ilustração, mais uma palavra do Senhor direcionada. E hoje nós vamos falar da parábola do juiz iníquo, que está ali localizada no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. E alguns pontos interessantes dessa mensagem hoje é a insistência na oração. Então vamos lá. Lucas 18, versículo 2 em diante. E havia numa cidade um certo juiz que nem temia a Deus nem aos homens. Havia também naquela mesma cidade, versículo 3. E havia também naquela cidade uma viúva que ia ter todo dia com ele, dizendo: faz-te justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis. Mas depois de tanta insistência, ainda ele diz que eu não temo a Deus e nem respeito homem algum. Todavia, entretanto, portanto, contudo, entretudo. Olha o que ele diz. Vamos parar para ver. Todavia. Quer dizer que ele olhou para ela e colocou assim: já que eu não temo ninguém, nem respeito ninguém, o que eu vou fazer? Por que essa mulher conseguiu chamar a atenção deste homem? O que ela fez de tão importante? Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo. Olha só que interessante. Será que aquela mulher ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos? O que aquela mulher conseguiu ir até aquele juiz e falar com ele? Como foi que ela conseguiu entrar na cabeça, no coração, da mente de um homem que não temia nem a Deus e nem os homens? Olha só que estratégia o Senhor deu para ela. E muitas vezes a gente esquece. Muitas vezes a gente sabe qual a estratégia de vencer o nosso adversário, o nosso inimigo, e não paramos para vencer. Muitas vezes nós sabemos como vamos destruir o inimigo, mas nós não paramos para observar. Por quê? Porque a gente aprendeu que é no já, é agora. E ela não. Ela diz aqui bem claro, aqui no versículo 3, no versículo 4, que por algum tempo ela ia lá. Toque, toque. Quem bate? Primeiro ponto. Os crentes devem perseverar em oração. Todo o tempo. Até a volta de Jesus Cristo. Se ela não perseverasse na insistência, batendo palma, querendo falar com ele, querendo pedir para ele: Senhor, julga minha causa, 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 ela não teria resposta. Sabe por que você e eu muitas vezes não temos resposta? Por motivo que nós não insistimos na oração. Romanos 12, 12, Colossenses 4 e 2, Efésios 6 e 18, 1 Tessalonicenses 5 e verso 17. Orai sem cessar. Então nós temos que bater todos os dias na mesma tecla. Senhor, julga minha causa. Senhor, julga minha causa. Deus de Israel, põe-te de pé, fala comigo, peleja por mim, luta pela minha causa. Segundo ponto, nesta vida temos um adversário. E este adversário, ele está ali localizado em 1 Pedro 5 e versículo 18. Ele anda como um ladrão, como um leão, rugindo, tentando nos destruir.
Eu não sei como é que você vai estar ouvindo essa mensagem, o ponto que você vai estar ouvindo, mas não importa da forma que o leão, que o diabo se desfaça em leão. O importante é que o leão da tribo de Judá está com você e ele vai pelejar com você. Apocalipse 5:5 garante que o leão da tribo de Judá está com você. Mas para ele estar com você, você tem que ser perseverante, você tem que orar sem cessar, você tem que buscar sem cessar, você tem que acreditar, você tem que olhar que ele é aquele leão da cova dos leões. Daniel estava na cova dos leões perdido, triste, desabatido, mas o leão rugiu para a salvação dele. E o leão hoje quer rugir para a sua salvação. O leão hoje necessita para rugir para a sua salvação. Mas ele precisa que você ponha-se de pé. Porque o inimigo trabalha 24 horas e ainda faz hora extra. Quarto ponto. A oração é a perseverança. E é considerada como fé. Versículo 8. Olha o que ele diz. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A oração, quanto mais você ora, mais você vai ter fé. Quanto menos você ora, menos você vai ter fé. Ao final deste vídeo, eu vou colocar ou um vídeo ou um áudio, contando a história, um testemunho de uma irmã, que ela dizia tudo dela, Deus é fiel. E a partir deste momento, a partir dessa mensagem rápida que foi colocada para você, você vai, tudo que está difícil, você falar, Deus é fiel. Deus é fiel. Deu errado, Deus é fiel. Deu certo, Deus é fiel. Conseguiu um milagre, Deus é fiel. O milagre ainda não chegou, Deus é fiel. Porque a sua fé é esse ponto que vai chegar. Esses 4 pontos são importantes. Primeiro ponto, voltando aqui, todo crente deve perseverar em toda a oração. Segundo ponto, nesta vida temos um adversário que ruge ao nosso redor. Terceiro ponto, através da oração, os filhos de Deus devem se buscar cada vez mais e pedir perdão pelos pecados e ser justificado. Quarto ponto, a oração é a perseverança constante e a prova de fé. Então acredite nisso, bote a sua fé em ação, acredite no que Consolação, que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre sua casa e te repouse e te dê paz. Acredite no seu milagre e assista esse vídeo até o final, que eu vou estar colocando o testemunho dessa senhora e do pastor. Deus é fiel. Amém? Pai do Senhor Jesus. Você acredita em milagres? Você acredita em Deus? Campeão. Seja um vencedor. Escute a voz de Deus. Deus fará milagres em sua vida. Escuta, essa mulher dizia, Deus é fiel. Pai do Senhor, irmão, Deus é fiel. Pai do Senhor, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Aí eu peguei e falei assim, tem coisa errada para essa irmã dizer tanto assim que Deus é fiel. Aí um dia eu estava numa panificadora comprando uns pães ali, cidade pequena, quando de repente chega eu conversando com um homem da padaria, ateu, não acreditava em Deus por nada, eu tentando convencer esse homem, porque ele doou o gesso da igreja toda, e eu queria que ele fosse pelo menos lá para a gente fazer um culto de ação de graça, pelo que ele tinha feito pela igreja. E de repente ele chega e eu escuto uma voz atrás de mim, Pai do Senhor, pastor Saulo. Eu falei, meu Deus, parece que eu conheço essa voz. Quando eu olhei para trás, era a irmã Maria. Ô irmã Maria, pode falar mais baixo, todo mundo sabe que eu sou pastor da igreja. Ela falou, ei pastor, Deus é fiel, hein? Eu falei, é verdade, Deus é fiel, irmã. Ela chegou perto do padeiro, olhou bem, apontou o dedo no nariz dele e falou assim, rapaz, esse câncer que você tem, nem sua mulher, nem seus filhos sabem, porque você está com medo de contar e abalar a estrutura da tua família. Mas Deus manda dizer para você que Ele é fiel, e se você for para a igreja, Ele vai te curar. Aí até eu bambiei as pernas, eu falei, não é que essa mulher é de Deus mesmo? E essa mulher continuava dizendo, Deus é fiel. E um dia eu não aguentei, a igreja foi crescendo, um dia eu não aguentei. Eu falei, enquanto a mocidade louva a Deus, a irmã Maria entra na sala minha, tinha uma porta do lado do altar. E eu, pastor com jeitinho brasileiro, eu cheguei e falei assim, irmã, não leva mal não, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para a irmã. Ela falou, pastor, eu estou aqui para responder o que o senhor quiser, mas antes, Deus é fiel na sua vida, viu? Não é possível. Eu falei, irmã, mas justamente porque Deus é fiel, que eu queria falar com a irmã.
Aconteceu alguma coisa de sobrenatural para a irmã dizer tanto assim que Deus é fiel? Eu estou curioso com isso. Ela falou, pastor, aconteceu. Mas antes que eu conte para o senhor... É isso aí. Ela falou, pastor, quando eu casei, eu tinha um sonho muito grande de ter filhos. E assim que eu casei, eu descobri que eu não podia ter filhos. E durante 7 anos, sobe no monte, campanha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e nada. E eu sempre dizia, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E depois de 7 anos, um mês eu senti algo diferente no meu corpo. Eu fui fazer o exame, eu constatei que eu estava grávida. Eu falei, ô irmã, me perdoa, pode dizer que Deus é fiel? Ela falou, não quis ouvir, vai ter que ouvir até o fim agora. Ela falou assim, minha filha nasceu, cresceu. Quando ela pegou uma idade de 9 para 10 anos, ela foi acometida de uma doença por nome de leucemia. Caiu todo o cabelo da minha filha. E os recursos que tinha em Pedregulho se limitaram. Levamos para Ribeirão Preto, que é um hospital das clínicas, perto de Pedregulho. E quando pensa que não, ela foi se definhando, foi piorando o quadro dela. E eu sempre dizendo, Deus é fiel. Diga mais uma vez para quem está do seu lado, por favor. Aí quando de repente um dia os médicos me chamaram e não teve solução. Falou, olha mãe, a gente estamos com um termo aqui para a senhora assinar. A sua filha só está viva porque ela está ligada sobre aparelhos de oxigênio. Tudo que a medicina podia fazer já foi feito. Todos os medicamentos que damos para ela, o corpo rejeita, não aceita mais. Então entendemos que se desligarmos o aparelho, a tua filha vem a óbito. Então entendemos, se a senhora permitir, nós vamos deixar a sua filha descansar essa noite. Ela olhou para mim e falou, pastor, naquele momento eu peguei a caneta e olhei bem no olho daquele médico e começou a sair lágrima dos meus olhos. E eu disse, doutor, a minha vida pode parecer com a de Jó. Deus pode dar e Deus também pode levar, mas todavia Deus vai continuar sendo fiel na minha vida por toda a eternidade. A promessa dele já foi cumprida na minha vida. Ela falou que saiu dali e chorou a noite inteira na sua casa. No outro dia, bem de madrugada, foi lá buscar o corpo por volta de 5, 6 horas da manhã. Quando ela chegou na recepção do hospital, ela falou, vim buscar minha filha para fazer o funeral dela. Ela falou assim, qual é o nome dela? Deu o nome. Quando puxou no sistema, falou, olha mãe, calma que eu não tenho uma notícia boa para te dar. Ela falou, não, já sei, morreu, eu vim buscar. Ela falou, não, não é isso não. Essa noite, por volta das 0 horas, os médicos cuidavam do caso dela, desligaram todos os aparelhos do corpo dela. E depois de meia hora, o médico cuidava do caso dela, estava de plantão, voltou para constatar o óbito dela. O corpo dela já não se encontrava naquele lugar. Não sabemos se pegaram. Sair andando era quase impossível ela ter saído andando de lá. Mas estamos procurando, o hospital é muito grande, também estamos procurando. E ela contando que desesperada, entra para dentro daquele hospital e começa a entrar num quarto no outro. Os médicos e enfermeiros falaram assim, não pode sair andando assim, gritando dentro do hospital, não pode fazer isso. Ela falou, pastor, eu ignorei tudo naquele momento e comecei a entrar num quarto no outro, pedindo pela minha filha. Subi no andar de cima, entrava num quarto do outro. Quando eu cheguei no 3º andar, eu caí de joelho prostrado no chão e disse, Deus fiel da minha vida, eu tenho direito, pelo menos sequer, de velar minha filha ainda. Pô, pastor, quando eu olhei para o meu lado direito, tinha uma porta que não estava aberta e nem fechada. A porta estava meio aberta e eu vi uma perninha de uma criança que correu. Na hora eu falei, a perna da minha filha, tem uma mancha na batata da perna direita, só pode ser a perna da minha filha. Mas quando ela entrou dentro daquele quarto e viu a filha dela sem cabelo, coradinha, brincando com 2 crianças naquele quarto, ela caiu de joelho novamente no chão, prostrada, e falou, minha filha, o que aconteceu com você? A filha chega perto dela e começa a enxugar as lágrimas dela e disse, calma mãe, eu vou contar para a senhora. Essa noite eu estava num quarto lá em cima, uns homens de branco entrou, desligou todos os aparelhos e me desejaram uma boa viagem. Disseram que eu ia sair dessa vida e nunca mais iria voltar. Despediram-se de mim, viraram as costas e apagaram a luz. Quando eu senti, meu coração foi parando de bater. Naquele momento eu falei, cadê o Deus fiel que a minha mãe falava tanto lá em casa? Quando de repente, mãe, entra um homem de branco novamente dentro daquele quarto. Ele não acendeu a luz, mas eu não conseguia ver o rosto dele porque brilhava mais do que a luz ao sol, meio-dia. Ele chegou pertinho de mim, me pegou pela mão, colocou sentado, me deu um copo de água e conforme eu fui beber naquela água, eu fui sentindo meus órgãos voltando a funcionar. Ele me colocou de pé novamente e falou, minha filha, pode sair correndo para dentro desse hospital. Pode correr, você está curada a partir de agora. Mas quando você vê a tua mãe, você fala para ela que eu sou fiel na vida dela, até o arrebatamento da igreja na face dessa terra. Diga mais uma vez para quem está do seu lado, Deus é fiel na sua vida, irmão.